Igreja da Esperança, a Igreja do Catre, uma igreja vibrante, uma igreja jovem, e que teremos uma semana de oração maravilhosa. E temos a certeza que Deus o conduzirá nesta manhã de sábado. Fique à vontade, receba o abraço, uma saudação da nossa igreja para ele, essa visita especial. Que Deus continue te abençoando sempre. Ok, bom dia, feliz sábado. Que bom que você está aqui na casa de Deus, o melhor lugar do mundo. Nós estávamos numa maratona, fazendo aí o acampamento de Pedreiras, mais de 350 pessoas, pregando, ministrando palestras da área comportamental. Ontem pela manhã estive na associação, falando ali com a direção sobre autorresponsabilidade. E hoje estamos aqui, pela graça de Deus, na abertura, no início desta semana de oração jovem, Maranata. Maranata? Aê, muito bem. O MRT, já foi falado ali, a missão, relacionamento, nutrição e tempo, que possamos não apenas ficar como uma mera teoria ou sigla em nossas vidas, mas que possamos praticar isso todos os dias. O irmão Elcio é o responsável por estar aqui. Gostaria de convidá-lo aqui rapidamente. Eu trouxe um presente para ele e também para a nossa líder dos jovens. Vem aqui na frente, eu vou entregar um dos meus últimos livros. Escolhe um. Cadê a nossa líder dos jovens? A Priscila. Priscila, você tem o direito de escolha. Lições para a vida ou inteligência e gestão da emoção. Fique à vontade. Muito bem. Ok, que Deus te abençoe. Muito obrigado, irmão. Obrigado pelo convite de estar aqui neste momento. O tema que eu trago vai ser projetado aí na tela para vocês. O tema é o poder dos pensamentos. Como que eu vou aplicar o Maranata, que é uma expressão aramaica que significa vem, ó Senhor, retorna, Deus. Se os meus pensamentos estão conturbados, se os meus pensamentos, eles se perdem por aí, se os meus pensamentos me levam a pensar coisas ruins, negativas, como que Deus será o Maranata hoje na minha vida se eu não consigo dominar os meus pensamentos? Então é sobre isso que nós iremos falar, sobre o poder dos pensamentos. Só então, com base nessa reflexão e atitudes diárias, eu posso transformar as comunidades ao redor daqui da igreja, como também ao redor da minha vida, da minha família ou em qualquer circunstâncias. Aqui já foi apresentado, me chamo Francisney Liberato, tem um site que eu publico textos aí da área comportamental, área bíblica toda semana. Aqui é um grupo de WhatsApp, que eu tenho compartilhado ali vídeos, textos para pessoas do Brasil afora. O meu propósito ali simplesmente é colaborar e ajudar. Então temos ali um grupo com várias pessoas do Brasil e de fora. Vamos lá. O texto central pela manhã é Filipenses 4:8, um texto bem conhecido, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para vocês, hoje, vamos pensar naquilo que é bom, vamos pensar naquilo que é saudável. A nossa tendência é como se fosse aqui aquela parede de um imã. A nossa tendência é ir para o imã, a zona de conforto, o negativismo, a autossabotagem, a baixa autoestima, dentre outros fatores.
Se a gente não decidir a cada dia, a cada instante, em direcionar os nossos pensamentos para aquilo que vem do alto, é certo que nós estaremos grudados lá. É sobre isso que nós vamos entender hoje para reequilibrar os nossos pensamentos. Porque se os pensamentos não são bons, as atitudes também não serão. Mas Francisney, meus pensamentos são complicados, complexos, mas eu ajudo as pessoas. Isso não é genuíno, não é verdadeiro. É só para bater uma foto no Instagram e postar. Tem que haver uma sintonia entre os pensamentos e ações. E aí vem as conversões das pessoas para a casa de Deus. Pensamentos. Fiz uma pesquisa sobre os nossos pensamentos. A velocidade dos nossos pensamentos atinge 430 quilômetros por hora. É muito rápido. Nós pensamos em torno de 50 mil coisas, cenários por dia. Se está acordado, está pensando. Se está dormindo, está pensando, está sonhando, sonhos bons ou não. O cérebro consome cerca de 20% com os nossos pensamentos. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Nós temos uma mente divagante em torno de quase 50% do que eu penso durante o dia, manhã, tarde e noite. 50% está viajando, como diz os jovens, viajando na maionese. Está no iCloud, está nas nuvens. Isto é, não está presente. O corpo está presente. Você está aqui, mas muitas vezes, como foi falado aqui na lição, os nossos pensamentos estão nos boletos para pagar na semana que vem. Preocupado o que vai fazer hoje à noite, se vai sair ou não. O que vai assistir. Menos estar presente. E normalmente esses pensamentos, as nossas ações estão conectadas com o nosso padrão mental, com base no nosso histórico de vida, com base na sua criação, com base no seu estudo, com base nos seus relacionamentos. É sobre isso que a gente vai repetindo o que acontece na nossa vida. Jovens, normalmente, o que detestamos dos nossos pais é o que nós fazemos. E que geralmente o que os seus pais detestavam dos seus avós é isso também que eles faziam. Porque a nossa vida ela é cíclica. Os nossos pensamentos vão se repetindo. Não há nada de novo debaixo do sol. É isso que dizia Salomão? Porque ele vai se repetindo. Por isso que é necessário fazer o quê? Uma avaliação dos nossos pensamentos. Um detalhe também, o pensamento ruim, ele é um pensamento grudento. Porque é muito mais fácil a gente captar e absorver aqueles pensamentos ruins do que bons pensamentos. O pensamento bom é nadar contra a correnteza, isto é, vou até além disso, é nadar contra a cachoeira. Porque a nossa mente, ela descuidou, ela se divaga ou vai para pensamentos negativos, mas os pensamentos negativos causam doenças, problemas cardíacos, depressão, câncer, dentre outras coisas mais. Um ponto muito importante também, quando eu tenho desse pensamento, me gera uma emoção negativa, eu tenho que entender que tipo de emoção é essa. Se eu estou triste, eu tenho que colocar, esta emoção é uma tristeza. Por que eu estou triste? Buscar a causa e não o momento ali, a consequência. A partir desse momento eu começo a reequilibrar os meus pensamentos, como também as minhas emoções. Os pensamentos, muitas vezes, cada um de nós temos o mundo da nossa cabeça. Nem sempre o mundo da sua cabeça quer dizer que é o mundo real.
O que você, com base na sua experiência de vida, com base no que você nutre o seu cérebro, é este mundo que você tem. Que pode ser bom ou pode ser ruim, depende muito das suas escolhas. O riso, sorriso, é muito importante para melhorar todo o nosso aspecto mental, emocional e espiritual. Mas muitas pessoas estão vivendo em uma questão chamada de fusão cognitiva. Que ela acredita tanto nos seus pensamentos, acredita tanto que está certo, e todo mundo ao seu redor vê diferente. E ela fica ali, mantendo a sua postura, a sua decisão. A gente chama muitas vezes essas pessoas de cabeça dura, não é isso? É o cabeça dura. E acontece com todos nós. Se a gente não tiver esse discernimento, esta sabedoria, nós estaremos mantendo decisões ou pensamentos e ações que é totalmente desequilibrada com base no pensamento. Fundindo os pensamentos. Às vezes fala assim, eu sou um fracassado. Você está acreditando que você é um fracasso. Mas as pessoas ao seu redor veem que você é uma pessoa talentosa. Uma pessoa que tem capacidade. Então, por que eu tenho que alimentar os meus pensamentos dessa forma? Há um tempo atrás, eu acompanhava como coach e mentor, à distância, várias mulheres, meninas, Miss, sabe Miss São Luís, Miss Cuiabá, Miss Cidade tal, isso, aquilo, sobre a questão de desenvolver uma mentalidade mais forte e se expressar diante de um público, nas entrevistas. E praticamente todas elas me confessavam o seguinte: Francisney, eu me acho uma menina muito feia. Eu precisava mudar isso, aquilo, fazer tais procedimentos, fazer uma harmonização do meu rosto. E eu olhava para aquelas meninas e ficava pensando que todas eram muito bonitas. Então, de fora, as pessoas viam elas belas, tanto que eram misses. Só que elas se sentiam feias. Fusão cognitiva. Está pensando em algo que não é real. Não é real. E isto vai acabando destruindo a nossa mente. E a outra coisa conectada com isso é a nossa autossabotagem. Às vezes você colocou na sua agenda para amanhã cedo jogar uma partida de tênis, Elcio, às 6 da manhã. Dormiu tarde hoje, tocou o despertador 5:30 da manhã, aí você pensa, poxa, mas eu estou cansado, trabalho a semana toda, acordo cedo, e agora vou ter que sair para jogar tênis. O que é isso? Autossabotagem. É quando o meu eu começa a criar obstáculos para não fazer o que precisa ser feito. Aquilo que já está pactuado, combinado. E toda vez que nós cedemos à sabotagem, automaticamente você vai se tornando uma pessoa procrastinadora. Isto é, vai deixando tudo para depois e não faz nada no hoje. Ao invés de ser uma pessoa executiva, aquela pessoa que vai, pega e faz. Cuidado, irmãos. Os nossos pensamentos determinam quem eu sou. O Brasil é campeão em ansiedade no mundo. Está entre os 3 primeiros em nível de depressão. O índice de suicídio tem aumentado. Uma síndrome que tem crescido bastante é a síndrome do burnout. É aquele esgotamento. A pessoa sabe que tem que trabalhar, mas não tem forças. E você acha que o trabalho será com qualidade? Claro que não. Vai levando, como diz lá na minha terra, levando na barriga. Vai levando de qualquer jeito.
Síndrome do pânico. Cria pensamentos, coisas inexistentes, mas que sufoca, que o corpo sente. Por isso é necessário que nós avaliemos como que os nossos sentidos estão absorvendo esses dados e informações para o nosso cérebro. Tudo que entra no seu cérebro está conectado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você está cheirando, com aquilo que você está tocando, degustando. Se esses sentidos estão conectados a coisas negativas, ruins, pecaminosas, automaticamente vai sair de mim o quê? Isso que eu introduzi. Não tem como ser diferente. Aí o irmão, a semana toda, assiste filme de terror, assiste filme de ação, é uma pessoa explosiva, ansiosa, não dorme bem, aí fica aqui, Deus, me ajuda a ter pensamentos bons, me ajuda a fazer coisa boa. Calma aí. A decisão é sua, é com base no seu livre-arbítrio, um princípio do amor. Você que decidiu em absorver pelos sentidos aquilo que não é bom, aquilo que não é saudável, automaticamente os seus comportamentos, as suas ações serão dessa forma. Entenderam, jovens? Isso é matemático, isso é lógico. A minha mente é lógica, matemática. E a Bíblia é isso, porque o nosso culto é um culto racional, não um culto só de emoção, choradeira. Não, é razão. Cristo, Deus prova para nós isso. Então nós temos que avaliar, filtrar o que eu estou vendo, o que eu estou escutando, o que eu estou jogando, o que eu estou visualizando. Porque isso vai me dizer quem eu sou. Mais ansioso, menos ansioso. Mais deprimido, menos deprimido. Com síndromes ou sem síndromes. Com paz para dormir ou sem paz para dormir. Com atitudes proativas, adequadas, corretas e cristãs ou não. Chegando na igreja ou não. Chegando no horário ou não. Fazendo alguma coisa ou não. Então, a ação gera a reação. Terceira lei de Isaac Newton. Entenderam? É necessário filtrar o que nós estamos fazendo. Porque isto, ele vai ser um ciclo em nossa vida. A partir do momento que eu vou absorver pelos sentidos, isso vai entrar no meu hemisfério esquerdo, que é a parte racional, vai gerar uma interpretação disso que entrou na parte racional, vai também para o hemisfério direito, que é a parte emocional do seu e do meu cérebro. Com base nisso, gera essa emoção que vai me fazer agir ou não agir. E quanto mais eu vou reforçando isso, fazendo isso mais e mais vezes, sabe o que acontece? Vai gerar hábitos em nossas vidas. Hábitos em nossas vidas. E quando nós temos um hábito em nossa vida, ele é mais difícil de mudar. Muito mais difícil. Então, por isso que é importante reavaliarmos esse percurso para saber se realmente nós queremos ter uma atitudes mais verdadeiras, puras, cristãs e assim sucessivamente. Olha aqui um exemplo. Um pensamento. Eu não sou bom o suficiente. Qual é a interpretação que o cérebro faz? Eu sou inferior aos outros e não mereço sucesso. A emoção desencadeada automaticamente. Tristeza, baixa autoestima, desânimo. A ação, evita desafios, procrastina, começa a procrastinar e vai se isolar. O reforço, a falta de ação
e resultados reforça a crença de que você não é bom o suficiente. E isso se torna um ciclo em nossas vidas. Por isso que é importante reavaliarmos os nossos pensamentos. Termos atitudes mais adequadas, de acordo aqui com o que Paulo está dizendo. E graças a Deus, nós temos uma saída cerebral para isso, que é chamado neuroplasticidade. É a capacidade que Deus colocou dentro do nosso cérebro para que a gente possa mudar de atitudes, ter boas atitudes, bons pensamentos. Mas isso exige esforço da minha parte e também o pedido a Deus para nos abençoar. Vamos buscar por esses pensamentos positivos, alimentar com base nos sentidos daquilo que é bom, daquilo que é saudável. Conforme o texto está dizendo, 4:8, repetindo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Esmiuçando um pouco mais isso, podemos ter esse esquema aqui. Verdadeiro, o que é uma coisa verdadeira? Aquilo que tem honestidade, é autêntico, integridade, fidelidade. O que é ser respeitável, honroso, digno, admirável, respeitoso. O que é justo? Terceiro aqui, correto, imparcial, equitativo, íntegro. Quarto, puro, santo, imaculado, limpo, inocente. Quinto, amável, que é ser amável, agradável, bondoso, gentil, afetuoso. Sexto, boa fama, reputação positiva. Honra, reconhecimento, elogio. Virtude, excelência, moral, integridade, piedade, justiça. Louvor, adoração, exaltação, gratidão e celebração. Aqui nós temos um esquema para a gente memorizar isso todos os dias. Quem sabe tirar uma foto, imprimir, colocar do lado ali da cama e todos os dias, pela manhã à noite, falar: eu preciso ser verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtude e ter louvor. E verificar mais essas outras qualidades. Isso é uma atitude que eu estou fazendo proativamente e que você também deve fazer. É necessário buscarmos por isso. Porque a nossa inércia, o nosso ato de ficar em cima do muro é nos prender aonde? No nosso imã da zona de conforto, imã das coisas negativas das nossas vidas. Devemos focar naquilo que é bom, focar na palavra de Deus, porque com base nisso, as minhas atitudes e ações serão conectadas a tal atitude. Mateus 12:34 diz o seguinte: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio, o coração cheio, cheio o coração. Isto é, aquilo que eu absorvi pelos sentidos, entrou na minha razão, foi para a minha emoção, eu comecei a praticar ou ser omisso e vou repetindo até se tornar um hábito. Eu só vou falar de Deus se eu tenho conexão com Ele. Eu só vou pregar a palavra de Deus se eu tenho amizade com Ele. Se eu estudo a sua palavra e o seu caráter. Do contrário, não vai ter coisa. Como que eu vou tirar água de poço vazio? Não tem como.
há uma conexão entre o que entra, é processado, e o que sai. Uma terminologia da informática, né? Input, entrada, processamento, process, e depois output, saída. É assim que funciona o cérebro. Lucas 6,45 diz o seguinte: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então reforça a ideia de que para ter pensamentos positivos, para falar coisas boas, para pregar de Deus, do seu evangelho, do Maranata, eu preciso mudar a minha forma de viver. Do contrário, será fake news. Deus quer que nós, a partir de hoje, avaliemos os nossos pensamentos. Pegue aí a última semana. Pega uma folha, divida no meio e coloca que tipo de pensamentos bons eu tive. Coloca tudinho. Que tipo de pensamentos negativos, ruins eu tive. Elenca todos. E depois faz um balanço como na contabilidade. Verifique se você está tendo mais pensamentos positivos ou negativos. Negativos. Isso é uma atitude que o pastor não vai fazer por você. A diretora dos jovens também não. O seu pai, a sua mãe, o seu tio, ninguém. A decisão é exclusivamente sua e minha. Depois não adianta reclamar que a vida está uma desgraça, que tudo está difícil. Mas como eu estou introduzindo o mundo, as informações e dados no meu cérebro? Reformule os pensamentos, comece a pensar coisas boas. A partir do momento que eu começo a elencar o que preciso melhorar na minha vida, eu vou começar a tirar, eliminar, minimizar coisas ruins, pensamentos ruins, e com base nisso eu vou reequilibrando os meus pensamentos, de negativo para pensamentos positivos. Alimente a sua mente com aquilo que é bom. É necessário isso, alimentar o que é bom. O mundo está aí cheio de atrativos para nós. A todo instante o celular nos roubam, nos furtam a atenção. Mas nós precisamos avaliar como um filtro. Pratique a gratidão. Agradeça mais pelo que tem. Agradeça mais a vida. Agradeça a oportunidade de você estar aqui. Muitos estão numa UTI. Ou há pouco, como eu recebi aqui uma notícia do irmão nosso da igreja, que acabou de falecer. Possamos orar por ele. A gente não sabe. Então agradeça a oportunidade que você tenha. Agradeça o ar para respirar. Agradeça que você se locomove. Agradeça que você fala. Agradeça que você tem amizades. Agradeça porque Deus te dá trabalho, recurso para viver. Se é pouco, não, mas agradeça com o que você tem. Porque um coração agradecido é um coração que reina a paz. Mas nós temos a mania de só criticar, resmungar e não agradecer. Pare com isso. Pare. Agradeça. A cada detalhe e a cada ato. E para isso eu preciso tomar decisões conscientes. Tem que ter consciência daquilo que eu quero com a minha vida, porque nós somos seres racionais, não emocionais. Temos emoção, mas se você viver pela emoção, você vai ficar igual uma gangorra, altos e baixos. Decisão racional. Eu quero a partir de hoje, e ore também por transformação, para que Deus possa operar, para que Deus possa fazer grandes coisas em nossas vidas. E quando Deus fizer grandes coisas em nossas vidas, automaticamente sejas tu também uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito importante para a nossa vida. Eu poderia não estar aqui, mas eu aceitei o desafio de ficar uma semana longe da família.
porque a esposa estava com problema de saúde e não pôde vir, para ficar ali com os jovens, pregando, palestrando. Não preciso disso, não vivo disso, sou servidor público. Mas eu faço isso, eu escrevo livros, eu publico coisas, porque eu entendo que é uma forma de ajudar, é uma forma de colaborar com os irmãos, com a sociedade de uma forma geral. Com base nisso, eu sou convidado muitas vezes para ir em maçonarias e outros lugares para palestrar, e na palestra eu introduzo os preceitos, princípios bíblicos. E recentemente, como o cérebro está funcionando tão bem, tem que aproveitar a oportunidade, né? Está ficando velho, sobretudo pós-Covid, a memória fica meio ruim. A minha ficou ruim depois do Covid. Mas comecei a escrever músicas. Em 2 meses escrevi 8 músicas, já serão publicadas. O que é isso? É a gente direcionar para aquilo que é bom, aquilo que vai não só beneficiar você, como beneficia as pessoas. E todos nós temos essa capacidade. Todos nós temos cérebro para isso. A questão é o quanto que eu exercito disso. E o quanto que desse exercício eu aplico para a causa de Deus. Porque se só for para vocês, também não é legal, não. Ser tu uma bênção. Ser para você também pessoas ao seu redor. E para reforçar o que eu estou propondo para vocês sobre ter o poder dos pensamentos, Salmo 139:4 diz o seguinte: antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Deus conhece os seus pensamentos. Satanás não. Ele queria, mas não tem poder para isso. Romanos 12:2 diz o seguinte: não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus para vocês. Colossenses 3:2, pensem nas coisas da onde? Do alto. Nas coisas e não nas coisas da terra. Pense nas coisas de Deus e não nas coisas terrenas. Salmos 19:14 ainda diz o seguinte: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Gálatas 5:22-23 ainda reforça dizendo: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que eu absorvo pelos meus sentidos entra aqui, razão e emoção, e vai sair. A pergunta para vocês hoje é: que tipo de frutos eu tenho gerado na minha vida, na vida da minha família e da comunidade? Será que os meus frutos são de amor, de paciência, de coisas boas? Estou pensando no alto? Ou as minhas ações e atitudes eu estou pensando no baixo, nas coisas terrenas? Jeremias 29:11 diz a perspectiva de Deus para o ser humano. Diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Deus conhece o nosso pensamento. Ele diz: são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então Deus, Ele tem bons pensamentos sobre nós. E aqui a serva de Deus, no livro Mensagens aos Jovens, Ellen Goldwhite diz o seguinte: Satanás não pode ler nossos pensamentos, mas pode ver os nossos atos, ouvir-nos as palavras, e por meio do seu longo conhecimento da família humana, pode moldar suas tentações para tirar vantagem de nossos pontos fracos de caráter.
Satanás, ele te trata como um ser humano VIP, personnalité. Com base nas suas ações, atitudes, com base no que sua boca fala, ele vai personalizar a tentação para você. E o texto continua. E com bom frequentemente lhe revelamos o segredo de como poderá obter vitória sobre nós. Como deveríamos dominar nossas palavras e ações. Quão fortes poderíamos tornar-nos se nossas palavras fossem tais que nós não envergonhássemos de enfrentar o seu registro no dia do juízo, porque está tudo registrado. Tudo registrado. E continua o texto. Quão diferentes aparecerão elas no dia de Deus do que agora aparentam ao serem pronunciadas. O Espírito de profecia está aí dizendo para nós, cuidado com o que pensamos, porque ele vai ser reflexo, vai estar atrelado às suas atitudes, comportamentos. E com base nisso, Satanás vai moldar a tentação para nós. Mas lembre-se de Jeremias, que Deus tem pensamentos de paz para nós. Deus tem pensamentos para nos proporcionar um futuro com esperança. Um futuro com esperança. Para que assim possamos fazer o Maranata presente em nossas vidas. E a partir disso, expandir, replicar o Maranata da minha vida na vida das pessoas e da comunidade. Que nossos pensamentos sejam faróis de bondade e esperança, irradiando a força que reside em nossos corações e nos impulsionando com a confiança por caminho de luz e amor. Nós ouviremos uma mensagem musical agora. E possamos buscar pelos pensamentos, apenas confiar nos pensamentos de Deus que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz. Um pensamento para nos dar um futuro sustentável e que as nossas atitudes sejam para pensar em coisas do alto, coisas boas, positivas, e que isso seja uma realidade na minha e na sua vida. Porque de todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar na tua vida. E quando Deus mora na minha vida, quando Ele é meu companheiro, quando Ele é meu amigo, quando Ele me chama a atenção também, quando Deus está presente em minha vida, automaticamente eu terei boas atitudes para escolher aquilo que está entrando em meus pensamentos e cérebro. Que Deus nos abençoe. Amém.